direto para a palavra, como nós sempre fazemos, direto para a leitura do texto, ok? Abra em 1 de Coríntios, capítulo 1, ok? Abra aí na sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, irmãos, ok? É preciso manusear a Bíblia, você só vai conhecê-la se você, folhear. Ah, pastor, mas tem Bíblia online. Então abra ela. Ah, eu tenho aplicativo. Então use a sua Bíblia. A versão que você usa para estudar, meditar. Eu particularmente gosto da de papel. Eu gosto da Bíblia de papel. Até os meus livros, aqui no meu tablet, sei lá, acho que eu devo ter uns 15, 20 livros aqui no meu tablet. Mas eu gosto mesmo do livro de papel, porque eu rabisco tudo, eu escrevo, e aí, insights, aquilo que Deus fala comigo de uma forma íntima, particular, eu vou lá e escrevo. Vocês pegarem a Bíblia toda rabiscada. Então, particularmente, a Bíblia de papel, eu acho melhor. Mas você conhece, sabe a melhor forma aí para você caminhar. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Depois nós vamos ler o capítulo 2 também, tá bom? A continuação da leitura aí, ok? Vamos lá? Verso 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem que vocês eram quando foram chamados. Aleluia. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Continuando, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Aleluia, glória e graças a Deus. Senhor, Deus Pai, Jesus Cristo, nosso pastor,
Espírito Santo de Deus, para sobre este lugar, sobre os corações do teu povo que aqui está. Tira todo o espírito de distração, que o teu povo possa estar conectado contigo, que a palavra desça da mente, entre ao coração, faça conversões aqui e possamos sair diferente da forma com que entramos e praticar a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Agora vem, Senhor. O tema dessa mensagem, dessa pregação, coloca o tema aí, Lucas. Vai, presta atenção, chama-se Descomplique. Dá uma olhada ali, irmãos. Ah, que legal isso. Descomplique. É o tema da pregação. É o tema desse bate-papo, dessa mensagem. Eu gostaria que você ficasse muito atento ao que Deus quer falar individualmente com você. Alguém sabe que fórmula é essa? Ainda bem que nós temos um cara aqui que eu vou falar. Essa é a forma de Bhaskara. Eu sei porque eu pesquisei lá. Isso aqui a gente aprende lá em 1900 bolinha, quando entra lá na matemática. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu lendo essa mensagem aqui, do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a simplicidade que ele está querendo trazer a respeito do Evangelho, das boas novas. Aí eu comecei a pensar em algumas coisas. E uma das coisas que me veio à mente é essa fórmula aí. Vai ver que maluco, eu sou meio assim, eu vou... E aí Deus vai dando a mensagem. Para que serve isso? Seja sincero, gente. Nós aprendemos lá em 1900 bolinha. Para que serve isso? Nossa, pastor, você é contra o estudo? Não se perde não, meu querido. Fica junto comigo aqui. Qual é a utilidade de uma fórmula dessa? Quantas vezes você utilizou uma fórmula dessa? No seu trabalho. Quem é cabeleireiro aí, eu sou vendedor. Ah, pastor, mas isso aqui é para... Eu confesso que eu não sei nem para que é, mas, sei lá, para alguma coisa aí serve. Então, para essa alguma coisa, essa fórmula serve. É porque você é vendedor, por isso que não serve, pastor. Porque ela é cabeleireira, que o outro trabalha no leads. Não. Para que serve? São perguntas. Onde eu aplico isso, gente? Uma coisa que nós aprendemos lá no ensino médio e tal. O que eu faço com isso? X menos B, raiz quadrada, B ao quadrado, dividido por 2 vezes A. Olha que doideira. O que muda isso na minha vida? Eu fazendo esses questionamentos, refletindo na mensagem, nesse texto de Paulo, sabe o que vem em minha mente? A igreja. Sabe o que vem à mente? Os púlpitos. Sabe o que vem à mente? Os obreiros, a igreja, as ovelhas, os cristãos, quem está chegando, quem está partindo, quem é o novo, quem é o velho, quem é o piludinho na obra, quem não é. Crente, cristão, quem está chegando. Nós, povo de Deus, estamos fazendo a mesma coisa com o Evangelho, com a igreja. Nós estamos fazendo isso com a principal mensagem da nossa vida, que é as boas novas, uma boa notícia, gente. Nós estamos fazendo isso aqui. Sabe quem aqui já teve a sensação? Talvez você já teve, ou talvez ainda você está tendo essa sensação de entrar numa igreja e não entender nada que está sendo dito. Quem já teve essa sensação? Ah, pastor, eu estou sentindo isso agora aqui. Então tá bom, então você está no lugar certo, na hora certa, para sair daqui diferente. Quem já teve essa sensação de entrar assim e falar, rapaz, o que ele está falando? Não estou entendendo nada que ele está falando. Quem aqui já leu a Bíblia? Talvez você está nessa situação, ou talvez você já viveu. Quem aqui já leu a Bíblia e não compreendeu nada que está escrito nela? Gente, o que está querendo dizer isso? Antigo, novo e tal, e vai lá aquela galera, e é guerra, e é morte, e manda sacrificar, e é sangue que escorre, e um morre na cruz, e aquela galera segue no deserto. Que doideira! Quem já fez isso, irmão? Queira me dizer que a maioria, a maioria. Só que assim, o fato do mundo cristão, da igreja, é que nós estamos sempre a complicar tudo. Sempre a complicar tudo. Transformar uma boa notícia numa fórmula de Bhaskara. E a gente não compreendendo nada das boas novas, daquilo que está sendo transmitido.
daquilo que está sendo transmitido para nós. E aí nós fazemos a mesma coisa com a igreja. E aí a gente começa a falar, cara, o que é oração? Para que orar? Para que ler? E aí a gente começa a fazer isso aqui com o evangelho. Para que serve tudo isso? Para que igreja, gente? Vamos ser uns desigrejados. Vamos lá, esse movimento novo. Para que se reunir? Para que estar em prédio? Para que ajudar tal pessoa? Para que acudir? E a gente começa a fazer questionamentos e filosofar e fazer uma boa notícia, uma fórmula de Bhaskara. Os púlpitos são assim hoje. Complicações em cima de algo que é muito simples. Uma mensagem, uma boa notícia, entende? As boas novas é uma boa notícia. É aquilo que entra e transforma, e caminhamos rumo a essa santidade. Vamos subindo o degrauzinho. Agora, antes de responder essas perguntas, cara, para que isso? Não entendo isso. Por que esse movimento? Por que X? Antes de tentar trazer luz para esses questionamentos, eu quero trazer um panorama desse texto base que nós lemos aqui. Para vocês entenderem um pouquinho, Paulo está escrevendo ao povo de Corinto. Eu disse isso numa outra mensagem que eu preguei. Então Paulo escreve no mínimo 4 cartas à igreja de Corinto. Biblicamente, no cânon fechado, nós temos somente 2, 1ª e 2ª de Coríntios. São as cartas que nós temos para aquele povo, para aquela igreja problemática. Antes desta carta que nós lemos, para vocês entenderem, houve uma carta anterior que estava tratando a respeito da imoralidade sexual dentro da igreja. E aí Paulo escreve esta carta que nós acabamos de ler, a primeira, para tratar de problemas que estava tendo na igreja e lançar fundamentos. Problemas, você lê a carta de 1 Coríntios sobre essa ótica, você vai identificar um monte de problemas. Paulo tratando, escrevendo e dando orientações e lançando um fundamento para a igreja. Essa é a ideia central, o público-alvo dele. O objetivo da carta inicial era essa. E Paulo é interessante, principalmente nessa leitura que nós acabamos de fazer, que ele vem estabelecendo uma comunicação. Vocês perceberam com quem? Com gregos, com judeus, com gentios. Ele vem estabelecendo uma comunicação. E percebe-se que uma das constantes falas, principalmente no início da carta de 1 Coríntios, é a respeito dessa simplicidade que eu estou querendo dizer para vocês. A pregação de hoje chama-se Descomplique, simplifique, facilite o evangelho, as boas novas. É sobre isso que nós vamos falar. É isso que nós cantamos hoje, sobre ele, gente. Nós cantamos a respeito dele. Essa é a boa notícia. Então Paulo vem tratando, principalmente nessa leitura, é muito claro, esta simplicidade do evangelho. E nós estamos falando de um homem, gente, erudito, que conhecia as leis, criado aos pés de Gamaliel, um sábio rabino daquela época, que compreendia todas as leis, cidadão romano, tinha a patente para perseguir, para fazer uma série de coisas, eloquente, provavelmente um poliglota, sabia falar o grego, sabia falar ali o aramaico. Entende isso? Nós não estamos falando de um qualquer, estamos falando de um homem capacitado. E é interessante essa simplicidade do evangelho que ele está transmitindo para quem inicialmente? Gregos, judeus, gentios. Porque quando ele fala ali, principalmente nesse texto que nós estamos iniciando, para os gregos, irmãos, preste atenção, para o grego, o intelecto, a inteligência, eram as coisas que eles priorizavam. Basta a gente olhar, né, a filosofia, os gregos e tal, tudo isso que eles falam. Então, para um grego, era incompreensível um carpinteiro como Jesus Cristo ser o caminho. É incompreensível para um grego intelecto, inteligente, priorizando a inteligência
falar que um carpinteiro é o caminho para a verdade, é o caminho para a salvação, é a graça para nós. O grego não compreendia isso. E aí, parafraseando, provavelmente eles falavam: será que nós não temos que filosofar um pouco? Nós gregos, inteligentes, vamos filosofar um pouco. Será que esse carpinteiro é verdade, tudo isso? E Paulo vem com a sua patente ali e traz essa mensagem de simplicidade sobre o Evangelho. Para o judeu, gente, era impossível alguém de Nazaré, simples, que se assentava com publicanos, cobradores de impostos, traidores da pátria, que se sentava com pecadores, prostitutas, entrar numa cidade santa como Jerusalém, montado num jumentinho. É incompreensível isso para o judeu. Um rei crucificado, o qual eles esperavam, um Messias que ia rasgar o céu, montado em seu cavalo, ele ia destruir Roma. Essa era a esperança dos judeus. Então é incompreensível alguém de Nazaré, uma região pobre, sem vir alguém, o Salvador, sabe? Eles não compreendiam. Montado no jumento, simplicidade, humildade, o carpinteiro, ele é o Salvador. Não é possível. O Messias nós estamos aguardando e eles aguardam até hoje. Tanto que soteriologia é diferente um pouco para o judeu. E na cabeça do gentio? Na cabeça do gentio era impossível ser salvo, porque na cabeça dele precisaria de rituais. Eu não sou judeu. Gentio é quem não é judeu. Então na cabeça de um gentio era impossível a salvação alcançar-me, porque eu preciso dos rituais. Eu não sou judeu. Eu preciso fazer os sacrifícios, mas eu não sou um judeu. Eu preciso fazer uma parte de uma linhagem ali. É preciso seguir as 613 leis que existem no Pentateuco. Como que eu vou ser salvo? Eu não sou da linhagem, sabe? No meu sangue não corre um sangue judeu. Olha que loucura quando a gente compreende esse panorama que Paulo está falando e com quem ele está falando. Gregos, judeus, e essa é a compreensão daquele povo lá, irmãos. O intelecto, o judeu que aguardava o Messias soldado, o gentio que se sentia impossível ser salvo. Essa era o que ele estava falando. A simplicidade do Evangelho, gente. Simplicidade do Evangelho. É isso que eu quero que vocês saiam daqui pensando. Descomplicar. Pastor, o que eu preciso então? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Pastor, mas a coisa está tão complicada. Nós vamos falar um pouco hoje. Pastor, mas igreja não faz sentido. Em nome de Jesus, nós vamos falar hoje. Vocês vão sair daqui pensando diferente. E aí sabe o que é mais doido? Trazendo para o nosso tempo de agora. Vamos pensar no nosso tempo agora, no nosso século, a igreja, o formato nosso, né? Tudo isso que nós fazemos. É exatamente o que nós estamos fazendo. Complicando o Evangelho. Complicando. Talvez vocês já tiveram experiências assim, mas quantas vezes as pessoas entram nas comunidades, igrejas evangélicas, e aí começa uma manipulação, uma série de coisas sobre a cabeça das pessoas. Aí começam a dizer assim, ó: não, para você ser salvo, sabe, meu querido, para você ser salvo, você precisa dar o dízimo. Não, porque você tem que dar o dízimo. Porque você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. E a Bíblia diz que quem rouba a Deus não herda o reino. Vai vendo, gente. Vai vendo a fórmula de Bhaskara que nós estamos fazendo com a igreja. Vai vendo. Ou começa a fazer assim, não. Para você ter experiências mais profundas com Deus, você precisa em tal hora da madrugada subir em tal lugar, e tal coisa. Aí você vai ver um bichinho mexer, uma flor pegar fogo, e é o fogo. Vai vendo a fórmula de Bhaskara que nós estamos fazendo. Vai vendo. Ou, não.
Para ser salvo, você precisa picar cartão na igreja. É obrigado. Obrigado. Pica cartão. Pica cartão. Ou não, é o seguinte. Olha o que nós estamos fazendo com o evangelho, gente. Com as boas novas. Para ser salvo realmente, você precisa ir de joelhos. Tantos quilômetros. Caminhe. Penitências para você. E se possível, coloque alguma coisa sobre o seu ombro. E vai escorrendo sangue. E quando você chegar lá, aí sim, vai vendo a fórmula de Bhaskara que nós estamos fazendo com o evangelho, gente. Vai vendo. Não, na verdade, isso tudo eu estou falando são vivências reais, irmãos. Vivências reais. As palavras que vêm muitas vezes de líderes dos púlpitos é o seguinte: não, você precisa ser perfeito, meu irmão. Você precisa ser perfeito. É o pensamento grego, sabe? Você precisa ser perfeito. Porque se você está passando por algo ruim, algo difícil, alguma coisa tem. Deu uma escorregada no quiabo aí. Tá danado. Ou você está vivendo aí uma maldição hereditária. Então nós precisamos fazer uma sessão de libertação, de expulsar uma série de demônios que estão caminhando contigo. E nisso nós vamos vivendo a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Pera lá, pastor. Salvação é x menos b mais ou menos a quadrado, raiz quadrada, 2. É o que nós estamos fazendo com a igreja. É o que nós estamos fazendo com a igreja, gente. E aí sabe como que chega as pessoas novas? Ou nós crescemos assim, doutrinado dessa fórmula. Sabe como as pessoas ficam? Perdidas. Perdidinhas. E aí as pessoas crescem, não compreendem nada, não vivem nada do evangelho, não vivem a essência do evangelho, não crescem espiritualmente e não gera frutos. É o principal de uma vida cristã, gente. O seu objetivo como cristão é ser uma árvore frutífera. Pensa você em uma árvore. Alguém vai chegar e vai, nossa, que fruto saboroso. Gerou fruto, alimentou alguém, está cuidando de outra. Essa outra pessoa provou desse fruto e vai ser uma nova árvore. Isso é o evangelho. Essa é a essência. Isso é as boas novas. Por que nós complicamos tanto, gente? Por que nós complicamos tanto? Talvez você esteja fazendo algumas perguntas e falando, pastor, faz sentido e tudo isso para mim é muito confuso. Eu cresci vivendo uma fórmula de Bhaskara dentro de uma igreja. Então vamos lá, eu quero trazer alguns pontos de reflexão para você. É como se fosse uma caminhada cristã. O princípio de uma caminhada, o que isso ocasiona em nós. Muita atenção sobre o que eu vou falar, sobre esses pontos. Nós vamos usar o texto base. Esse texto, nós não vamos nem sair fora do texto, não, irmãos. Nós vamos pegar essa carta de Paulo aos Coríntios, fazer uma reflexão, tirar alguns pontos sobre uma caminhada, a simplicidade do evangelho e a esperança para nós. A esperança para nós. Então vamos lá, vamos caminhar sobre alguns pontos. Primeira reflexão que eu quero fazer com você, 1 Coríntios capítulo 1, vamos para o verso 30. Vamos lá? O verso 30. Nós vamos ficar nesse texto. E alguns outros ali eu vou trazer para trazer enriquecimento sobre a pregação. Esse mesmo texto de Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim, que nós lemos. É porém, por iniciativa dele. Preste atenção nisso. É porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Por iniciativa de quem? Do Senhor. Primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, irmãos, é o seguinte, para descomplicar, vamos lá? A ideia da pregação é, descomplique. Então, para descomplicar, atenda a voz de Deus. Escutou? Caminhe
caminhe sobre a voz de Deus, gente. Deus chamou, caminhe sobre essa voz. Sabe, é como o apóstolo Paulo, que estava a caminho de Damasco, um perseguidor da igreja. Ele cai, Jesus aparece diante dele e fala: Paulo, por que persegues a mim e a igreja? Eis-me aqui, Senhor. Vá para tal lugar, aguarde, fique lá e tal. Atenda a voz de Deus. Não endureça o coração, irmãos. Não endureça. Olha, Deus tem chamado de várias formas. Eu te garanto que domingo após domingo, pelo menos aqui, Deus tem chamado você. E eu não estou falando a respeito de servir e regaçar a manga, porque isso é natural. Quem tem uma vida convertida ao Evangelho, ama o Senhor, naturalmente vai servir, vai fazer, vai ajudar, vai pôr a mão no bolso, vai tirar disso. Isso é natural, eu não estou falando disso, é natural, acontece naturalmente. Eu estou falando, irmãos, para você chegar nesse naturalmente. Conversão, metanoia, arrependimento, mudar o foco. Deus chama através da pregação. Deus tem falado contigo domingo após domingo. É através de uma canção, através de um irmão que vai, é um evangelista, Deus fala, irmãos. Então, para descomplicar, atenda a voz dele. Você tem escutado a voz dele, eu te garanto, eu posso trazer para você as últimas pregações que falam muito a respeito disso. E por que então nós, não, hoje não, e não quero ainda, deixa eu viver mais 5 anos aqui, deixando a vida me levar? Meu irmão, sabe por que nós muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo no meio do reino de Deus? Nós estamos fechando os ouvidos. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Mais uma vez, Hebreus 3, versos 7 e 8 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o coração, gente. Caia diante dele. Gente, isso é tão incrível. Sensibilidade ao Espírito. Parece bobeira, mas é importante testemunhar. Hoje eu estava no quarto, refletindo sobre essa mensagem, escrevendo ela. Eu sempre gosto de deixar algum louvor, às vezes. Eu estava escutando um louvor, exatamente esse louvor que eu passei para você, da Hilson, da Bethel, umas bandas americanas. Incrível. Deus me joga aos joelhos e começa a derramar diante dele. Meditar, refletir, aquela canção, ainda que em inglês, gente. Refletindo. E meu coração, a minha mente sendo levada a Cristo. O que Ele fez, o que é para fazer, caminhar sobre Ele, a graça que nos alcançou, para onde estamos indo, sensibilidade, gente. Atenda a voz, quando vocês escutarem, não endureça o coração. Nós temos uma facilidade de soltar fogos para o nosso time de futebol, mas endurecemos o nosso coração, um chamado do Espírito Santo. Temos uma facilidade de fazer uma série de coisas, mas não atendemos a voz de Deus, a coisa mais importante para a nossa vida, a boa nova. E o que acontece? Fórmula de Bhaskara. Não sei o que vocês fazem aqui não faz sentido nenhum para mim. Coração ouvido, coração e o ouvido fechado. Amém? Faz sentido para você? Então, para descomplicar, atenda a voz dele. Vá de encontro ao chamado, ao talento, à obra do Senhor. Caminhe sobre isso. Amém? Para descomplicar, atenda a voz dele. Olha só o que está acontecendo. Preste atenção nesses pontos. Depois nós vamos finalizar com algo interessante. Um segundo pensamento. Vamos para o verso 28 ao 31 de 1 de Coríntios. O próprio capítulo 1 que nós estamos lendo. Vamos lá? Verso 28 ao 31. Diz assim, ó. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são,
para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês, irmãos, é o seguinte: para descomplicar sobre isso que nós estamos falando, abrir a mente a respeito do Evangelho, você precisa se esvaziar. Você quer ouvir a voz de Deus? Esvazie-se. Você quer caminhar sobre uma palavra, ter a sensibilidade para o Espírito? Esvazie-se, cara. Esvazie-se, gente. Sabe, o princípio, eu já disse isso várias vezes, gente. O princípio para você se encher do Espírito é primeiro você se esvaziar. Sabe o que isso significa teologicamente para nós? É você morrer. Você precisa morrer, queridão. Pastor, então eu vou pegar o carro, vou jogar na frente. Não é isso. É espiritualmente, é morrer para as suas vontades, para os seus desejos. É o que está em Lucas 14, é o que está nos evangelhos. Aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ir mais profundo, aquele que quer ter intimidade, morra. Você precisa morrer, meu irmão, para se encher do Espírito. Sabe por que nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós estamos cheios de nós. É a minha vontade, é os meus desejos, é o que eu quero para mim, é isso e eu determino, Senhor. KKKKK para você. KKK. Sabe o que significa isso, esvaziar? Arrepende-se. Metanoia. Palavra mais falada nessa igreja. Metanoia, cara. Sabe, para a gente começar um princípio de descomplicar o Evangelho, nós precisamos nos esvaziar. Senhor, fala, revela, mostra. Essa vontade não é propensa para isso. Afasta disso, varão. Vire o rosto, caminhe sobre uma palavra, faça a obra de Deus. Nós falamos isso hoje na escola bíblica. Alimente o espírito, para colher no espírito. Se alimentar a carne, vai colher na carne. Nossa, é difícil, pastor. É difícil mesmo. O Evangelho, a boas novas, é porta estreita, irmão. É porta estreita. E eu quero chegar diante do meu comandante, general Jesus Cristo, e falar: Senhor, aqui está o seu servo. Vamos pegar o seu livro e ser fiel no que ele pediu para mim falar. Então, irmãos, esvazie-se. Olha que interessante que nós estamos construindo, né? Nós acabamos de falar aqui no tópico 1, é o princípio de conversão. Você estava na lama do pecado, Deus te chama, atendeu a voz, agora cabe a você morrer. Nós estamos construindo um princípio de conversão. Preste atenção nisso que eu estou fazendo em cada ponto com vocês. Te chama, atende, morra. Amém? Morra. É isso que nós estamos falando aqui, construindo o princípio de conversão para você. Sabe o que é interessante? Presta atenção nessa história que eu vou dizer para vocês. Diz que havia 3 jovens. E eles não estavam entendendo muito uma passagem bíblica, sabe? Um pouco o que acontece com nós. Eu não entendo, o que está querendo dizer aqui e tal. E esses jovens faziam parte de uma igreja. Eles chegaram e perguntaram para o pastor: Pastor, nós não estamos compreendendo a palavra que diz: enchei-vos do Espírito Santo. E nós estamos com dúvida. O que é isso? Enchei-vos do Espírito Santo. E eles com dúvida: pastor, o que é isso? Enchei-vos, nos explica essa mensagem aí, o que está querendo dizer? Aí o pastor pegou uma peneira para cada um dos meninos. Está vendo essa peneira aqui? Vai até o rio que está ali, ó, e enche essa peneira de água. Pega essa peneira e encha d'água. Quando vocês conseguirem encher a peneira, vocês vão ter essa resposta. Pegaram? Dúvida? O que é encher do Espírito? Foram ao pastor, o pastor deu uma peneira para eles, vai no rio. Quando vocês encherem essa peneira, vocês vão ter essa resposta. Aí os 3 desceram lá no rio, e vai lá, e tenta. E tentou algumas vezes encher de água,
Aí não conseguiu. 2 deles foram embora. Esse negócio aqui não tem nada a ver, esse pastor tá biruta. Tchau, amigo. Aí um deles ficou lá no rio. E aí? E vai. E não enche. E ele lá tentando. Não é possível. Aí o pastor chega, passando assim, foi lá ver como é que estava. Viu um só. Tentando encher a peneira de água. Ele fala, pastor, não tem como. E ele já, sem compreender, ele falou, pastor, é impossível. É impossível. Essa peneira, ela só enche de água. Presta atenção nisso. A peneira só enche de água a hora que eu mergulho ela no rio, pastor. Aí o pastor falou, é exatamente isso. Você só se encherá quando você mergulhar nele, o rio da vida, palavra dos céus, Jesus Cristo. Aí você vai se encher dele. Aí você vai se encher dele. Então, esvazie-se para encher. Amém? Esvazie-se para encher. Segundo princípio para nós descomplicar. Vamos fazer uma terceira reflexão. 1 Coríntios capítulo 1, vamos para o verso 21. Olha só o caminho de conversão que eu estou apontando para você. Verso 21, da mesma texto que estamos lendo. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que o quê? Mais uma vez, gente. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, gente, por meio da loucura da pregação do evangelho, das boas novas. Não é o seu dízimo, sinto lhe informar, se você é muito bem financeiramente, não é aos seus joelhos que você foi percorrendo caminhos e caminhos, sinto lhe informar, se você fez isso durante muitos anos, não é o que ele fez, gente. E aqueles que creem diante da pregação das boas novas. Então o terceiro ponto para descomplicar creia, gente, creia. Aí você está subindo, é um ato de fé. Olha o princípio de conversão que eu estou trazendo. Escutou a voz de Deus, arrependeu-se, esvaziou, enchendo do Espírito, creia agora nele. Vamos descomplicar o evangelho, gente. A mensagem das boas novas. O que nós estamos crendo? O que você crê, meu irmão? Não precisa falar não, mas pense aí, aonde está a sua fé? É algum amuleto? É uma pessoa? É um popstar? É um pastor? O que você crê? A mensagem das boas novas é: creia em Jesus Cristo. Saia da fórmula de Bhaskara, gente. Vamos para mais uma reflexão. Estamos caminhando sobre um princípio de conversão. Verso 26 e 27 agora. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Verso 26 e 27. Você está subindo, agora você chega num outro ponto. E o verso 26 e 27 diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa na sua vida, irmão. O que você fazia, onde você estava, como que era a sua vida, tal, as doideiras, as maluquices. Pensa, olha só que interessante, irmãos. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Deus te chamou, a voz dele. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus, isso é poderoso, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Essa quarta reflexão sobre descomplicar o evangelho, para descomplicar, irmãos, faça isso, por favor. Saiba que o seu passado é testemunho do que Deus faz e fará em você. Testemunhe.
Poxa, pastor, meu passado é sombrio, coisa louca, maluquice, não posso nem. Você não é uma nova criatura, cara? Então, testemunhe o que Deus fez em você, o que Deus fez na sua vida, o que você fazia. Então, se você mudou, nova criatura é. Diga isso ao mundo. Então, para nós começarmos a descomplicar o Evangelho, nós precisamos praticar a palavra. Olha que interessante esse texto que nós acabamos de ler, gente. Reflita quem você era. E ele traz aqui a respeito do público que ele estava falando, dos gregos, dos judeus. Então ele está querendo dizer para os gregos: olha, vocês que se consideram muito inteligentes aí, Deus está chamando aqueles que não são para ser algo. É para confundir você mesmo, gregos, super inteligentes da face da terra. Use o que Deus fez em você e testemunhe, gente. Testemunhe, testemunhe, testemunhe. É no ambiente que você está, testemunhe. Dê bom testemunho através da sua própria vida, mesmo sem você ver. Você está dando bom testemunho. Bom testemunho. Isso é maravilhoso. Vamos continuar essa caminhada. Deus te levou para um outro patamar, para descomplicar o Evangelho. Agora o capítulo 2, o verso 1 ao 2 de 1 de Coríntios. Olha lá o que diz. Capítulo 2, o verso 1 e 2 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Sabe o que eu quero dizer para você nesse quinto ponto a respeito de descomplicar o Evangelho? Para você descomplicar, irmãos, isso é um chamado todos nós, não é só meu não. Pastor, isso aí é teu, né? Você é pastor, tem que pregar. Sabe qual que é isso? Para descomplicar, pregue, fale, viva Jesus. Não seria interessante se nós descomplicássemos e vivêssemos sobre essa ótica? Pregar quem? Jesus. Viver quem? Jesus. Falar a respeito quem? Dele, irmãos. Nós cantamos isso hoje a respeito dele. Eu te busco, Senhor. Nós cantamos isso. Atrai o meu coração, Senhor. Nós cantamos a respeito disso, gente. Sabe, para descomplicar, nós temos que pregar o Evangelho, falar dele e viver. E viver. Vocês viram que interessante o que Paulo está trazendo aqui? Um cara extremamente erudito, conhecedor das leis, de tudo que acontecia. E ele é interessante no verso 2, ele diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a respeito de quem? Que nós estamos falando, pregando e vivendo. Eu posso conhecer muita coisa, o original, o grego, o hebraico, cursos teológicos, soteriologia, apologética, uma série de coisas que eu já fiz de cursos. Se eu não pregar, irmãos, a respeito de Jesus, nada vale. Nada vale. Nada vale. O que tem que entrar em seu coração é a respeito dele, gente. É ele que tem que entrar em seu coração, direcionar a sua vida. Isso é a simplicidade. Portanto, tira essa fórmula de Bhaskara. Vamos dar um jeitinho aqui e tira a fórmula de Bhaskara. É a respeito dele. É a respeito dele. E o último ponto que eu quero trazer para vocês, para descomplicar. O verso 28 e 31 de 1 de Coríntios diz assim: ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Grifa isso, verso 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o
qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. Olha o verso 31 e grifa, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, gente. Sabe o último ponto, para a gente descomplicar esse evangelho que tem sido pregado há anos? Dê toda a glória a Ele, gente. Dê toda a glória a Ele, amém? Dê toda a glória a Ele, amém? Dê toda a glória a Ele. Você vai cantar, cidadão. Cante com excelência, dando glória a Ele. Você vai pregar, cidadão. Pregue dando glória a Ele. Você vai ajudar uma família, glorifique ao nome dEle. Você vai servir no ministério infantil, você vai abrir a igreja, você vai lavar, você vai fazer qualquer coisa na sua casa, glorifique a Ele, cidadão. Por que nós complicamos tanto o evangelho, que nós vamos adicionando uma série de coisas, e aquele que é merecedor da glória está em último lugar na prateleira? E sabe quando nós vamos buscar Ele? Quando o pau está quebrando, quando a coisa está danada, quando o casamento já acabou, quando não tem mais dinheiro, quando está no hospital, morrendo. Aí, Senhor, chama o varãozinho lá para vir orar. Irmãos, dê glória a Ele, dê glória a Ele. Romanos 11:36 diz: pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você vai pescar? Faça para a glória dEle. Você vai bater uma bolinha lá? Faça para a glória dEle. Você vai compor, você vai escrever, você vai trabalhar, você vai comer, você vai estar com a sua esposa. Faça para a glória dEle, gente. Por que nós fechamos tanto os nossos olhos, ouvidos para o reino dos céus, se nós vamos passar uma eternidade com Ele? Você tem noção disso? A Bíblia diz que essa eternidade é prosseguir em conhecê-lo, em conhecimento, em conhecer a Ele. Ele é, irmãos, é infinito. Nós vamos caminhar em prossegui-lo. A eternidade é essa. Você não vai estar com requeijão, Filadélfia, numa nuvem tocando harpa, comando torrada com requeijão Filadélfia. Não é isso, querido. Você vai prosseguir, você vai ter serviço. Você sabia disso? Vai ter serviço. Você vai trabalhar para o reino. Você vai ter uma posição no reino. Vai ter algo para você. Você vai prosseguir em conhecê-lo eternamente. Isso é o Senhor, gente. Dando glória a Ele. Dando glória a Ele. Isso é maravilhoso. Nós precisamos. E por esta igreja ser uma igreja nova, nós estamos lançando sobre esta igreja esses fundamentos que já foram lançados. Eu não estou inventando nada de novo, gente. O evangelho é simples, objetivo. Creia, creia, creia. Escute a voz dele. Esvazie-se, que é o arrependimento, gente. Testemunhe, dê glória a Ele. Essas são as boas novas. Essa é a mensagem. Coloca aquela imagem. Acho que é a mensagem final que eu coloquei. Imagem. Isso. Olha que interessante isso. Olha como é mais simples se nós enxergarmos o Evangelho sobre essa ótica. Talvez você não esteja enxergando, eu vou ler para você. Isso aqui é diferente disso aqui. Amém? Isso é disso, diferente disso. Esse evangelho maluco, cheio de curva e tal, é diferente do evangelho de Cristo. Olha como é simples ele. Sabe como Jesus trata? É 12 apóstolos, cara. Olha os números de Jesus, como é diferente de x ao quadrado, raiz quadrada e menos b. Olha como Jesus é diferente. É 5 pães e 2 peixinhos. Vão de 2 em 2. É 70 vezes 7. Você pegou? 70 vezes 7.
conhece Bíblia sabe muito bem o que é isso. Onde estiverem dois ou mais, ali farei presente. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante como é simples. Sabe o que ele fala? Me amem, cara. E amem ao próximo. Olha a simplicidade do Evangelho, gente. Ame a Ele em primeiro lugar. Ame o próximo como a si mesmo. Por que nós estamos fazendo uma fórmula de Bhaskara no Evangelho, gente? E o caminho para Ele. Ouça a voz dEle. Arrependa-se. Creia nele. Ah, irmãos, e vive uma vida de adoração. Uma vida de adoração. 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 Transpire aquilo que Ele faz. Tem que exalar. A sua vontade, em primeiro lugar, tem que ser buscar. Gente, o que eu posso fazer para o reino de Deus? O que eu posso? O que eu posso? Não é querer barganhar, mas é tanta gratidão pelo que Ele fez, está fazendo, e ainda para onde vai me levar, que eu quero fazer o máximo para Ele nesta terra. Ah, pastor, mas nossa, você está fazendo. É o máximo para Ele. É uma vida para Ele, gente. Sabe quando nós complicamos muito o Evangelho? Trazemos fórmulas de Bhaskara para a igreja. Isso acontece, tá? Isso acontece, talvez você chegou aqui vivendo uma fórmula de Bhaskara do Evangelho. Sabe o que acontece? Coloca a foto do caramujo. Rapaz, eu falei. Eu ia perguntar, que bicho que é esse? Que bicho que é esse aí? Um caramujo. Olha que bichinho mais estranho, né? Sabe o que acontece? Presta atenção. Quando nós vivemos a fórmula de Bhaskara do Evangelho, nós começamos a ser pessoas caramujo. Crente caramujo. Nossa, essa é nova, hein, pastor? Pegue. Crente caramujo, essa eu nunca ouvi. É essa aí mesmo. Sabe o que quer dizer isso, crente caramujo? Ou você que talvez viveu, está entrando no Evangelho agora, não seja isso. Simplifique o Evangelho. Sabe por quê? Pessoas que complicam muito, vira isso aqui, ó. Sabe o que significa isso? Eu vivo somente no meu mundo. A minha casinha estando bem, o resto, ó, tchu, tchu, tchu. Eu abdico de tudo que está acontecendo aqui fora. Eu entro no meu mundinho, minha casinha quentinha, que delícia ficar aqui. Eu faço apenas o que é devido para mim. Somente o que é devido. Sabe qual que é a consequência de viver na fórmula de Bhaskara e ser uma pessoa caramujo? Você não vai crescer, cara. Sinto lhe informar, você não cresce. Não cresce. Não desenvolve. Entende? Você não desenvolve. E aí você começa a falar assim. E aí, além de não desenvolver, você começa a orar menos, a ter menos intimidade com o Pai. Você começa a se envolver menos com o reino. E tudo para Deus, para quem é assim, caramujo, tudo que vai fazer para Deus é um marasmo, é lento, tudo é difícil, tudo não dá. Ai, que dor, não dá, não consigo. É sempre assim. Nós precisamos simplificar o Evangelho, ó. Cleft, sabe? Quebra essa casca de caramujo. Vamos virar um bicho diferente e crescer. É possível, gente. É para isso que você está aqui hoje, para ouvir uma mensagem dessa, para romper essa casquinha e se tornar uma outra pessoa. Isso é o Evangelho. Cutucar você para se tornar uma outra pessoa, para alcançar a altura de varão, entende? A estatura de varão. Crescer no Senhor. É para isso o Evangelho, incomodar as boas novas. E olha que interessante que eu quero finalizar com vocês. Uma última passagem bíblica, e nós vamos caminhar para o final, para as orações, e que você possa sair daqui pensando na simplicidade que é o Evangelho, né? Na simplicidade que é o Evangelho. Essa passagem é uma das mais lindas que tem na Bíblia, está em Colossenses capítulo 1. Por favor, abra, vamos ler, leia na sua Bíblia. Colossenses 1, verso 15. A partir do 15.
Vamos lá, Colossenses 1. Nós vamos ler do 15 ao 23. Olha essa passagem, a mensagem que ela quer transmitir. Fala a respeito de Jesus Cristo. Diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, diante a morte, para apresentá-los diante dele santos, culpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é poderoso. A simplicidade do Evangelho. O que um homem como Paulo quis transmitir nessas palavras de Colossenses rasga o nosso coração. A supremacia de Cristo. E o Evangelho, para nós, a pregação, que para o mundo é loucura, para nós é o caminho e a redenção. Amém? Eu quero finalizar com uma história e nós vamos orar, tá? Sobre ser simples. Pensem a respeito disso. Uma vida simples, um evangelho simples, uma igreja simples, uma pregação simples, uma boa nova simples, um viver simples. Eu não estou falando a respeito de ter coisas que vão, não é isso. Não é isso, é a respeito de outra coisa. Eu quero que você saia daqui pensando, irmãos, tire as complicações. O Evangelho está dizendo para você e para mim, creia nele, escute a voz dele que está sendo dita para você, esvazie-se, arrependa-se e viva uma vida de adoração. Isso é o Evangelho, gente, porque ele vive, reina para todo e todo sempre. Diz que tem história que eu quero trazer para vocês, né? Diz que um caminhão estava passando na avenida, se fosse aqui a Filadélfia, né? Ali embaixo, um caminhão alto. Aí chegou lá na ponte, sabe aqueles viadutos? Caminhão passando assim, enroscou. Carroceria do caminhão enroscou. Aí a galera do motorista, meu Deus, o que aconteceu? O que nós fizemos? Aí o trânsito já começou a dar aquele fuzuê. E agora? Aí chega a polícia, e chega a guarda, e chega todo mundo. Vai para frente nada, e vai para trás nada. O que fazer, gente? Aí chega já a imprensa, e aquele maluquice todo, e o pessoal não sabia o que ia fazer com aquele caminhão, atrapalhando tudo. E todo mundo pensando, o que nós podemos fazer, gente, para tirar esse caminhão daqui? O que é possível fazer?
Aí eles, reunião, decidiram, vamos serrar a carroceria dele, a parte que está pegando, que ele vai conseguir pegar. Brilhante, ótimo. Decidiram isso. Chegou lá, ia chegar lá, as máquinas já ia estar bom para cortar, e tinha um garotinho, só de longe observando, vendo tudo aquilo, o que estava acontecendo. E todos os adultos lá, os sabichões, não, vamos agora, nós vamos cortar, sai menino. E ele falou, tio, deixa eu só dar uma palavra. Claro, diga aí. Por que ao invés de vocês cortarem a carroceria, está pegando, vocês não murcham o pneu dele? Ele vai abaixar, vocês passam. Simplicidade, irmãos. É isso que nós precisamos viver, transpirar e pregar uma vida para Ele. Não se esqueça disso. O Senhor nos abraça, nos chama para sermos diferentes. Viva por Ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ore a respeito disso. Se você chegou aqui pensando que o Evangelho é uma complicação, é difícil demais, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo o que o pastor fala, e é tudo muito complicado, pense a respeito disso. Talvez você cresceu doutrinado sobre a fórmula de Bhaskara, e a proposta do Evangelho é: atenda à voz dele, arrependa-se e viva uma vida para Ele, porque nós somos peregrinos, não somos habitantes deste lugar. Não se esqueça disso, o Evangelho é simples, é salvação para todos os que creem. Feche os seus olhos, vamos orar, que possamos transpirar como igreja, ser uma igreja que transpira, viva, pregue a respeito do Evangelho simples, para que as pessoas possam compreender, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, apesar de nós que fazemos tantas coisas erradas, tantas escolhas erradas, Senhor. Perdoe a nós que, se caminhamos por anos, talvez, não compreendendo e fazendo pouco caso daquilo que é mais importante para nós, que é a mensagem das boas novas. Mas ainda bem, ó Pai, conforme está a Tua palavra em Atos 17:30, que o Senhor não considera o tempo em que da ignorância. Por isso nós estamos agora, ó Pai, recebendo alimentos preciosos, domingo após domingo, encontro após encontro, escola bíblica após escola bíblica, alimento espiritual, crescimento espiritual, oportunidade de servir na obra de Deus, oportunidade de amar ao Senhor cada vez mais, oportunidade de amar ao próximo. Senhor, nós estamos ouvindo a Sua voz, que é dita a todos os momentos. Por isso, Senhor, nós queremos prosseguir, queremos morrer, Senhor, espiritualmente agora, e nascer no Senhor. É o Senhor quem nos chama. Por isso, Senhor, nós nos arrependemos, queremos nos afastar dessas coisas que estamos tirando dos Teus caminhos. Coloque em nós uma sabedoria dos céus poderosa, uma autoridade que vem do Senhor, para quando abrimos a nossa boca, Senhor, possa entrar aos corações e o Espírito Santo converter, ó Pai, os corações congelados. Apenas queremos ser usados por Ti, num ambiente em que estivermos, no público que o Senhor colocar diante de nós, as pessoas que o Senhor colocar, que esta igreja, Senhor, possa crescer aqui, pilares fortificados, pessoas que vão fazer a diferença. Essas mensagens têm sido ditas, pregadas, ó Pai, para crescer aqui e lançar um alicerce poderoso para esta igreja, para esta liderança, para a diretoria, para as pessoas que estão vindo aqui e compreender a simplicidade que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nada de complicações, Senhor. O que nós precisamos é simplesmente, tão somente de Ti. O sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Obrigado por nos chamar, e que possamos crescer cada vez mais no Senhor. A Tua palavra entre ao coração de todos que aqui estão, aos que vão assistir e participar desta gravação que vai ficar depois disponibilizada.
que possamos praticar. Obrigado por nos chamar, e que essa noite seja noite de mudança, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Creia nessa palavra.